Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo 11, do versículo 9 ao versículo 13. Louvado seja Deus. Nós temos vivido dias de aprendizado, de entrega e de derramar do Espírito Santo. E eu peço a você que mantenha esta expectativa no seu coração, daquilo que Deus deseja fazer em você, para fazer também através de você. Você encontrou o texto bíblico? Amém? Lucas capítulo 11, a partir do versículo 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém, meus irmãos? Mantenha a sua Bíblia aberta, não feche ela. Dias atrás, um jovem me envia pelo direct do Instagram um trecho de uma mensagem de um determinado reverendo, onde este dizia que na Bíblia não existe uma ordem para se buscar o batismo com o Espírito Santo. A afirmação deste pregador, deste homem de Deus, por sinal, pressupõe que se não há uma ordem para se buscar, isso quer dizer que o batismo acontece automaticamente quando você se converte. Todavia, porém, quando nós observamos este texto que acabamos de ler, e nós o colocamos no período histórico em que de fato ele foi escrito, nós vemos que a afirmação de tal pastor é equivocada, para não dizer que é falaciosa ou falsa. Porque enquanto Paulo escreve suas cartas, nestas cartas, regulamentando problemas existentes naquelas igrejas, nós vemos que Lucas escreve este evangelho em um período parecido. A razão da escrita das cartas era para corrigir problemas. Por exemplo, se nós perdêssemos de vista a carta aos Coríntios, nenhuma outra carta traz regulamentações para a Santa Ceia. Apenas a carta aos Coríntios, porque somente na igreja de Corinto haviam problemas relacionados a este assunto. Então as cartas surgem para corrigir celeumas, problemas que estavam vindo à tona na igreja. Então quando Lucas escreve este texto, ele escreve em um mesmo período,
no período em que Paulo escreve suas cartas. Então, provavelmente as mesmas igrejas onde as cartas paulinas circulavam, andava também circulando o Evangelho de Lucas. E aqueles que liam as cartas de Paulo entendiam, é verdade, precisamos ter uma atitude nobre e reverente na ceia do Senhor. É verdade, precisamos, conforme ele orientou a igreja de Filipos, precisamos ter uma posição humilde diante de uns para com os outros. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Quem lia a carta aos Efésios percebia, é verdade, nós precisamos ter uma submissão mútua no lar. Filhos precisam obedecer os pais não podem irritar os filhos. E nestas mesmas igrejas circulavam este documento, o Evangelho de Lucas. E quem lia o Evangelho de Lucas poderia chegar neste capítulo, naquilo que para nós é o capítulo 11, porque os textos bíblicos no original não são divididos em capítulos e versículos. Isso é algo dos anos 1400 e tanto, 1500 e tanto. Era um documento só. Quem chegava neste trecho entendia, olha, Jesus ensinou que nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Assim nós vamos fazer. Então eu quero tratar nesta noite sobre um tipo de oração. Porque nós percebemos e vemos que Jesus proferia vários tipos de oração. Existia aquela oração que Jesus proferia para ter comunhão com o Pai. Existia aquela oração que ele proferia intercessória. Existia aquela oração para a cura das enfermidades. E aqui ele ensina um tipo de oração que nós também devemos praticar. A oração que faz descer o Espírito. Repita comigo, a oração que faz descer o Espírito. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, para os irmãos que não estiveram conosco durante as palestras, nós já ensinamos aqui que Lucas e Atos foram escritos pelo mesmo autor, o evangelista Lucas. E o Evangelho de Lucas e o livro de Atos são registros textuais que, além de mais destacar a obra do Espírito em termos de empoderamento, é a que mais trata a obra do Espírito em seu empoderamento, relacionando isso com a oração. Aqui neste texto, por exemplo, nós temos Lucas obedecendo a sua proposta de tratar a ação do Espírito, relacionando a oração persistente à descida do Espírito Santo. Aqui nós temos, meus irmãos, o meio ordinário, o modo comum, porque é fato, existem meios extraordinários. Por exemplo, o próprio livro de Atos mostra o Espírito sendo derramado durante a pregação de Pedro. Jesus aqui está dizendo, olha, o meio comum, o meio como todos podem e devem buscar é este. Aqui Lucas escreve para um homem, um grego, chamado Teófilo, que consequentemente expunha este documento, este texto, à sua comunidade de fé, à sua igreja. Isso implica dizer que Teófilo recebeu a carta, recebeu o evangelho, mas não o guardou para si, porque se ele assim tivesse feito, nós não teríamos este texto nas nossas Bíblias. Ele compartilhava com a sua igreja, e a sua comunidade, lendo isso aqui, e consequentemente sendo ensinados, tiveram despertados em suas mentes a sede pela busca do Espírito Santo. Lucas aqui mostra a necessidade constante de pedir pelo derramar do Espírito Santo. Isso nos traz uma verdade, que não foi só nos primeiros dias da igreja, não foi apenas nos dias apostólicos,
Mas se este texto está até hoje com esta linguagem, nos ordenando e orientando a pedir, é porque ainda hoje, primeiro, Deus deseja derramar o seu Espírito. Segundo, ainda hoje, Deus deseja derramar o seu Espírito através da oração. Mas como nós devemos orar pedindo o dom do Espírito Santo? Como nós podemos recebê-lo? Que tipo de oração deve ser feita? É uma oração mágica? É um encantamento? É um pirlim-pim-pim? Não. É uma oração simples, a qual veremos nesta exposição bíblica a partir de agora. Em primeiro lugar, você pode anotar na sua Bíblia. Os jovens já estão acostumados. A minha pregação ela é composta por um elemento racional, cognitivo e também carismático. Então, vamos primeiro torrar os miolos, para depois recebermos a porção que Deus tem para as nossas vidas. Em primeiro lugar, anote aí, a oração que faz descer o Espírito é uma oração feita com persistência. Repita comigo, persistência. Após apresentar um modelo de oração aos seus discípulos, aqui no capítulo 11, aqui o capítulo 11 de Lucas é mais ou menos o que está no capítulo 6 de Mateus. E é interessante notar que aqui no capítulo 11 de Lucas, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, no versículo de número 2, tem aquele trecho: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E essa informação vai para os mais estudiosos do grego do Novo Testamento. Existem alguns manuscritos antigos que, ao invés da expressão venha o teu reino, existe a expressão venha o teu espírito. Isso implica dizer que na igreja primitiva eles tinham a consciência plena de que mesmo os filhos de Deus, mesmo os salvos, todos eles deveriam orar constantemente pedindo um derramar novo, fresco, abundante, copioso do Espírito Santo. E quando Jesus instrui os seus discípulos logo mais, ele fala através de uma parábola. A instrução por parábolas visava apontar para um princípio, uma prática para a vida do ouvinte. E imediatamente após ensinar a oração modelo, Jesus traça a parábola do amigo importuno, versículos de números 5 ao 8. Jesus diz: olha, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, ou como diz o pernambucano, pastor, 3 pães, né? Empresta-me 3 pães. Digo-vos que um amigo chegando de viagem procurou-me, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me incomodes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que não se levantará para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. A perseverança deste amigo é fruto da convicção de que na casa do outro havia o mantimento que ele necessitava. Então nós devemos orar perseverantemente, sem desistir, porque a oração perseverante, persistente, por mais que você se sinta fraco, por mais que você se sinta fragilizado, por mais que você se sinta incapaz,
Mas o fato de você permanecer orando, buscando, aponta para uma realidade talvez por você ignorada. Existe fé no seu coração de que por mais que você peça, por mais que você busque, por mais que você bata na porta, chegará o momento em que Deus te atenderá. A oração que faz descer o Espírito é uma oração perseverante. Jesus aqui nos versículos 9 e 10 usa 3 verbos: pedir, bater e buscar. Estes verbos estão posicionados no presente contínuo na língua portuguesa. Não é somente pedir e se calar, bater uma vez e parar, buscar por um tempo e cessar. É pedir e permanecer pedindo, é bater e continuar batendo, é buscar e continuar buscando. Verbos que mostram a necessidade de pedir sempre, de não cessar de pedir, de não cessar de requerer a promessa, porque nós servimos a um Deus que cumpre aquilo que Ele promete. E a promessa de Deus para você é essa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Havia um irmão numa congregação hoje se chama Jeová Shalom, num bairro chamado José Pinheiro, em Campina Grande. E esse irmão recebeu de Deus a promessa: meu servo, vou eu te batizar com o meu Espírito. E esse irmão buscava constantemente. Passaram-se os anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. E o irmão perseverantemente buscando do céu a promessa. Aconteceu que a esposa desse irmão também recebeu uma promessa: minha serva, eu vou batizar o meu servo, o teu esposo, com o meu Espírito. E a esposa ficou expectante, pensando que seria algo que aconteceria de modo iminente. E passaram-se alguns outros anos. Este irmão sofre um AVC. Só que ele sofreu um AVC, ficou na UTI. E um belo dia a irmã estava no círculo de oração. E alguém correu para ela para dar um recado: minha irmã, estão chamando a senhora no hospital. Corra, porque algo aconteceu com seu esposo. Chegando lá, o esposo da irmã tinha partido para a eternidade e ela foi chamada para reconhecer o corpo. E no momento que ela entra, não sei como vocês chamam aqui, mas lá a gente chama de sala da pedra. No momento que ela entra na sala da pedra, onde estava o corpo do seu esposo, a irmã, acompanhada por uma companheira do círculo de oração, começou a chorar. E nisso que ela começa a chorar, Deus toma aquela irmã em oração em línguas. Ela começa a cantar, a orar em outras línguas. E a enfermeira que estava acompanhando arregalou o olho e ficou impressionada. E disse: eita, parece que esse negócio pega. E a irmã disse: o que foi que aconteceu? Minha senhora, antes do seu esposo morrer, alguma coisa aconteceu com ele do nada. Ele morreu cantando e falando do jeito que a senhora está fazendo agora. Aí a irmã deu um pipoco e disse: o Senhor é fiel, que mesmo no leito de morte, cumpriu a promessa, batizando o meu esposo com o seu Espírito. A necessidade que há da busca intensa e constante. Sabe o que é que eu acho interessante? É que nós perseveramos para passar num concurso. Investimos noites e mais noites de estudo para passarmos no vestibular, para entrarmos no melhor curso da melhor faculdade. Mas quando se trata da busca espiritual, nós relaxamos, fraquejamos e até espiritualizamos o desleixo. Para que orar 3 horas de todo jeito, pastor? Eu posso orar 5 minutos de todo o coração. É melhor do que orar 3 horas por obrigação. Ei, querido, Deus está dizendo a você essa noite: é necessário persistência, perseverança, entrega, devoção, para que você receba e seja cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar,
A oração que faz descer o Espírito é uma oração para quem é filho. Repita comigo: para quem é filho. Você vê, Jesus diz assim: olha, quando orardes, orareis assim: Pai. Jesus está instruindo os filhos orarem ao Pai. E no versículo 13 ele diz: quanto mais o Pai dará o Espírito a quem pedir. Em nenhum lugar da Bíblia Jesus ensina a pedirmos a regeneração. Pelo contrário, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que quando cremos em Jesus, nos tornamos filhos de Deus, os quais, versículo 13, não nasceram da carne nem da vontade do varão, mas de Deus. A regeneração é uma obra que Deus opera sem que peçamos. Ele opera em resposta à fé. Mas aqui, Jesus está orientando seus discípulos a pedirem o Espírito. Orienta seus discípulos a pedirem este derramar. Porque ele não está falando da regeneração aqui. Ele está falando do dom prometido que seria derramado no Pentecostes. A oração que faz descer o Espírito é uma oração para quem é filho. Jesus ensina os seus discípulos a chamarem Deus de Pai. Isso no contexto judaico era algo absurdo. Para o público para o qual Lucas escreve, chamar de pai era automaticamente colocar-se na posição de filho. E é algo que todos nós precisamos ter em mente. Deus não batiza como recompensa ao mérito de bom menino. O batismo não é uma medalha de honra. O batismo é um presente de graça dado pelo Pai. Assim como o filho, muitas vezes, entenda o que eu vou dizer. O filho que vai mal na escola, chega em casa, tem comida, tem o que beber, tem onde deitar e com o que se cobrir. Isso faz parte do banquete da graça concedido pelo seu pai terreno. Você talvez olhe para si mesmo e diz: eu estou indo tão mal na escola, não sou merecedor disso. Mas essas bênçãos independem do teu merecimento. Isso está relacionado pelo fato de você ser filho e ele ser teu pai. Aí Jesus equipara o dom do Espírito com alimento. Poderá o filho pedir pão e o pai dar pedra, peixe, dar uma serpente, e pedir ovo, dar escorpião? O Espírito Santo é um mantimento do pai para o filho. E não está de acordo com o teu merecimento, está de acordo com a tua filiação. Mesmo falho como você é, mesmo indo mal na escola da vida como muitas vezes você está, Deus está dizendo a você esta noite: porque você é filho, eu posso te batizar com o meu Espírito. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: essa é a sua identidade. Diga para ele: você é filho. Nós somos filhos. Agora deixa eu passar um recado para os filhos rebeldes. Existem bênçãos que o pai às vezes retém, até que você se aprume, até que você se conserte. O desejo do pai para os filhos rebeldes, e quem sabe até os filhos que estão desviados da casa do pai, como aquele filho pródigo, o desejo do pai não é te batizar agora, o desejo do pai é que você retorne.
é que você abandone os seus pecados. Primeiro o filho voltou, para depois o pai colocar anel no dedo, sandálias nos pés e novas vestes. Primeiro você volta, primeiro você se reconcilia, primeiro você se entrega, primeiro renuncia o pecado, primeiro se arrepende, aí depois o pai te coroará com todas as dádivas da graça. Mas hoje, urgentemente, é tempo de voltar para os braços do pai. Para os filhos, esta é nossa identidade. E esta oração, como um ousado pedido, deve ser feita por nós, cada um de nós. Por isso cantamos: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Peça o dom do Espírito. Peça por este batismo com o Espírito Santo. Jesus toma por base de comparação a natureza de Deus e a natureza dos homens e os seus resultados. Ele compara: se você, pai humano, sendo mau em sua essência, você tem consciência de como pode dar boas coisas aos filhos, aí ele compara: quanto mais, ele está dizendo, de modo superior, de um modo superabundante, de um modo bem mais elevado, o Pai Celestial dará o Espírito aos filhos que pedirem. Os homens maus sabem dar boas coisas, o Pai Celestial sabe muito mais, porque somos filhos. Ele nos concede o Espírito de poder. Na minha antiga congregação, mudei de congregação há poucos meses, na igreja que eu congreguei por 17 anos, nós tínhamos uma irmã recém-convertida chamada Luciana, e eu, exercendo a função de porteiro da casa do Senhor, culto de doutrina, não sei como é aqui, mas lá na minha cidade, o culto de doutrina, as portas principais são fechadas, ficando aberta a porta lateral apenas. Às vezes o pessoal pensa até que não tem culto, porque é alguma reunião, mas as portas fechadas em razão de também ser culto de oração. E eu estava na porta lateral, encostado em um muro que nós tínhamos lá, um muro baixo, e a irmã Luciana chega e diz: meu filho, eu peço que você ore por mim. Diga, minha irmã, qual é o motivo, qual é a razão? Eu desejo muito ser batizada com o Espírito Santo. Irmã, que bênção, vamos orar. Mas meu filho, a razão não é nem essa. É porque eu não me sinto digna de ser batizada com o Espírito Santo. Eu não me sinto merecedora de ser batizada com o Espírito Santo. Eu disse: minha irmã, por que a irmã tem esse pensamento? Meu filho, você lembra quando eu não era crente, você passava para ir para outra igreja e me via embriagada na frente da casa da minha sogra, e me via naquela condição, e eu fico lembrando de todas essas coisas e não me acho apta de receber. Eu disse: minha irmã, a partir de hoje mude a sua mentalidade, mude a forma como a senhora se enxerga. Eu sei que a senhora vê em si mesma falhas, problemas, defeitos que devem ser corrigidos. Isso é do cotidiano do salvo. Nós vamos corrigindo todas essas coisas até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Mas entenda, todos os teus pecados, minha irmã, não são mais considerados por Deus, porque a irmã creu em Jesus. Ela disse: sim, eu creio, eu criei e eu quero servi-lo por toda a minha vida. Então, minha santa, a Bíblia diz em Atos 3,19 que quando nós nos arrependemos e nos convertemos, Ele apaga todos os nossos pecados, Ele rasga a cédula que nos era contrária. A Bíblia diz, minha irmã, que todos os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar. Então esqueça o que passou, tenha em mente que a senhora é filha de um pai que lhe ama, e a partir de hoje mude sua mente. E Deus está dizendo para você que está aqui essa noite: mude sua mente a partir de hoje. Tire a mente de mendigo, tire a mente de escravo, coloque a mentalidade de filho. Você é filho, como filho você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, e você está apto para receber todas as bênçãos que o Pai tem para você. Resultado:
Estava em casa em um certo domingo e o líder de mocidade diz: Emanuel, por favor, tem como você nos socorrer? O pregador vai faltar hoje à noite. Tem como você pregar? Eu disse: tenho. Tinha uma mensagem preparada, mensagem oração de Pentecostes, também sobre oração. Preguei a mensagem, perguntei quantos desejavam ser batizados com o Espírito Santo. Foram alguns irmãos, e a primeira a ser batizada com o Espírito Santo foi a irmã. Porque ela entendeu, houve uma mudança de mentalidade. A oração que faz descer o Espírito é uma oração para quem é filho e entende isso. Em terceiro lugar, a oração que faz descer o Espírito é uma oração para o fortalecimento. Quando Jesus usa as figuras do pão, do peixe, do ovo, Ele está utilizando figuras de alguns elementos responsáveis pela nutrição dos viajantes no primeiro século. Por exemplo, em Lucas 9,13, nós temos uma das multiplicações de pães e peixes. Pães e peixes sempre andando junto, porque eram elementos de grande carga nutricional. Jesus abre mais um contraste aqui, entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual. Lembra? Ele fez uma comparação entre o Pai celestial e o Pai humano, o Pai terreno. Aqui, ele estabelece um outro contraste. Ele tinha dito pais físicos, alimentos físicos para o fortalecimento físico. Agora ele contrasta Pai celestial, alimento espiritual para o fortalecimento espiritual. O Espírito aqui é visto como aquele que fortalece, como aquele que traz vigor, como aquele que traz um novo ânimo, aquele que levanta, aquele que impulsiona, conforme vimos. E é o Espírito quem fortalece a igreja nas nossas fraquezas. Eu comentava com alguns jovens a respeito de uma descoberta recente minha. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 26, isso é comentado por Gordon Fee em uma das suas obras. O texto diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, quando nós não sabemos orar do modo como convém, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Ei, querido, as línguas estranhas do batismo no Espírito não são sinal de uma super espiritualidade. As línguas não são sinal de que aquela pessoa é mais forte do que outra, é mais espiritual do que outra. Como bem disse também o teólogo pentecostal Robert L. Brandt, as línguas são para os fracos de espírito. Quanto mais você é fraco, mais você depende delas, porque o texto diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Quanto mais você sabe que é fraco, olhe, eu não digo isso que eu vou dizer agora para mim envaidecer, longe de mim, mas quando eu posso, quando eu consigo, eu oro 40 minutos, 1 hora em outras línguas. Sabe por quê? Porque eu sei o quão fraco sou e o quão dependente do poder de Deus eu sou. Então o Senhor está dizendo para você essa noite: você precisa deste derramar do Espírito para receber fortalecimento, para receber um revigoramento tremendo e espiritual. Então esta é a noite de Deus para você ser cheio do Espírito Santo. Dá uma catucada no irmão que está do teu lado e pergunta para ele: está preparado? Aleluia. Em quarto lugar, a oração que faz descer o Espírito é uma oração de invocação. Eu sei que essa linguagem não é uma das mais confortáveis, porque num contexto voltado às áreas místicas, como é o contexto brasileiro, você falar em invocar um Espírito, eu tenho certeza que você se espanta do que é que esse irmão está falando, mas não se preocupe, a Bíblia utiliza-se dessa linguagem. Por exemplo, você vê Paulo falando a respeito dos dons espirituais, chamando de manifestação do Espírito. Num contexto brasileiro, quando alguém diz assim, o Espírito manifestou, no que é que você pensa? Pensa em quê? Demônio. Só que essa é uma linguagem bíblica para apresentar o modo como o Espírito Santo trabalha no meio do povo de Deus. Então nós percebemos
que existe uma oração bíblica de invocação do Espírito Santo. Percebemos que o ambiente da oração em si já é favorável para a manifestação do dom do Espírito. Por exemplo, somente Lucas descreve isso que eu vou dizer agora. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22 diz que descendo Jesus às águas, quando ele retorna, orando ele. Marcos não apresenta esse detalhe, Mateus não apresenta esse detalhe, só Lucas. Orando ele, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Eu imagino Jesus ao subir das águas, olhando para os céus e dizendo: ó Pai, envia sobre mim o teu Espírito Santo. Eu imagino Jesus invocando ao Pai pela presença e o derramar do Espírito sobre ele. Jesus mesmo, o próprio Cristo, foi cheio do Espírito Santo no Jordão, em resposta a uma oração de invocação. Jesus invoca a presença do Espírito Santo. E se tem uma coisa, queridos, que o Espírito Santo faz, é se apresentar quando nós o invocamos. O Espírito Santo se apresenta, se manifesta, é derramado quando nós invocamos a sua maravilhosa presença. A ilustração deve ser colocada no final do tópico, mas eu preciso dizer isso agora. Um grande homem de Deus chamado John Wimber, um homem de Deus muito usado na igreja norte-americana, ele era incrédulo quanto ao mover do Espírito. Para você ter ideia quanto a casa de John Wimber era opositora ao mover do Espírito, a sua esposa estava sonhando certo dia, 9 motivos, sonhando que estava escrevendo um artigo, 9 motivos para não falar em outras línguas. E por ironia do destino, pastor Jaziel, enquanto a Carol Wimber sonhava escrevendo esse artigo, ela se acorda sendo impactada pelo Espírito Santo e sendo batizada com o Espírito Santo, orando em outras línguas. Mas antes dela ter essa experiência, antes do Espírito descer sobre ela, o seu esposo John Wimber convida um pregador no auge do avivamento hippie nos Estados Unidos. Você imagina só, uma igreja como a nossa, que tem os seus princípios e costumes, alguém convida um hippie para pregar, e aquele hippie começa a pregar, e John Wimber sentado começou a ficar um pouco incomodado, porque o hippie estava falando demais sobre o Espírito Santo. Aí o hippie olha para a multidão e diz: fiquemos todos de pé. A multidão fica em pé, e o John Wimber olhando aquilo, disse: o que é que ele vai fazer? O hippie ordena que todos levantem as mãos, e todos levantam as mãos. O hippie disse: eu vou fazer uma oração breve, e não se preocupe com o que vai acontecer. John Wimber já começou a aumentar o grau de incômodo. O que é que esse hippie vai fazer? O hippie só fez uma breve oração: Espírito Santo, vem! Vem Espírito. No momento em que ele faz esta oração de invocação, o Espírito Santo cai de uma maneira avassaladora sobre aquele ginásio. O guitarrista que estava pronto para tocar cai no chão falando em línguas estranhas, com o microfone amassado em seu rosto. Muitas pessoas começam a vomitar enfermidades, muitos batizados com o Espírito Santo. John Wimber enlouqueceu, foi impactado pelo poder de Deus, e um grande avivamento se formou quando nós invocamos a presença do Espírito. Ele se revela para mostrar a glória de Jesus Cristo na vida da igreja. Em Atos 4:31, a Bíblia diz que os discípulos estavam sendo confrontados pelos sacerdotes do Sinédrio. Aí no versículo 29, eles disseram em oração: ó Deus, olha para as suas ameaças. A igreja brasileira precisa aprender com estes irmãos. A igreja brasileira precisa aprender com esta oração. Eles disseram: olha para as suas ameaças e concede aos teus servos ousadia para pregar o Evangelho. Se fosse a igreja brasileira,
Senhor, olha para as suas ameaças e mata todo mundo. Mata todo mundo, tira todo mundo do governo, tira todo mundo de cena, porque a gente quer pregar teu evangelho livre, sem perseguição, de vento em popa. Porque o que era de gente, irmão, orando para Deus matar os 9 dedos, não era brincadeira. Aí idolatrando o político A, político B, isso não é bíblico. O bíblico é: Senhor, pode o sangue dar na canela, mas eu quero o poder do Espírito para pregar. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos ousadia, enquanto estendes a mão para operar sinais e prodígios. Aí a Bíblia diz que Deus responde essa oração de invocação como? Estando todos reunidos no mesmo lugar, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eles invocaram, Deus ouviu, e o Espírito desceu. Aqui Jesus ensina a pedir, invocar o Espírito. O Espírito precisa ser invocado, convidado a descer, convidado a operar, para que assim o derramar aconteça. Nós vemos em Atos 8:17 que os apóstolos oravam para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Isto posto, entendemos que eles oravam e invocavam o Espírito. Em Atos 19:6, após serem instruídos sobre a realidade do Espírito Santo, porque Paulo chega em Éfeso. Vocês já receberam o Espírito Santo depois que vocês creram? Aí eles catucaram assim, os carequinhas, né? Coçaram a careca e diziam: rapaz, eita glória. Rapaz, e já está disponível, Esse Espírito Santo já está disponível, a gente nem sabia. Aí Paulo impõe sobre eles as mãos, e vem sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. E eu quero nesta noite já me encaminhar para o final desta mensagem, porque nós precisamos orar. Eu convido você a se colocar de pé, por favor. À tarde eu perguntei, vou perguntar mais uma vez. Todas as pessoas que ainda não são batizadas com o Espírito Santo, que nunca oraram em outras línguas, levante a sua mão, por favor. Todos aqui na frente agora. Afastem as cadeiras, por gentileza. Todas as pessoas que levantaram a mão, venham aqui para frente agora. Nós vamos encerrar a mensagem e vamos orar por vocês. Venham. Isso. Venham rápido. Olhem para cá enquanto os irmãos estão vindo. Você que já é batizado com o Espírito Santo, vai ficar apenas de braço cruzado, vendo Deus operar? Não. Você vai também orar para que o Espírito Santo renove as suas forças, para que o Espírito Santo desça mais uma vez sobre vocês. Nós desejamos uma igreja cheia, plena, saturada, embebida, mergulhada no poder do Espírito. Podem se espalhar por aqui, podem se espalhar. Ouçam-me, por favor. Todos vocês que já chegaram aqui na frente. Jesus nos ensinou a pedir pelo Espírito. Vocês entenderam essa mensagem, sim ou não? E Jesus nos garantiu em Marcos 11, 24 e 25. E é algo que precisamos carregar em nosso coração e na nossa mente. Se pedirmos algo crendo, receberemos. Então creia, confie, não nos seus méritos,
mas na graça e no amor de Deus. Se recebe pela fé, você vai receber imposição de mãos. O Espírito descerá sobre você. E conforme aprendemos em Atos 2:4, você vai ser cheio do Espírito. Ele vai conceder a linguagem. E é você quem deve falar a linguagem que Ele vai te dar. Como ser cheio? Nós vemos em Efésios 5, versículo 19. Paulo diz no 18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É como se alguém dissesse: como isso acontece, Paulo? Ele diz: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós vamos cantar, enquanto cantamos nós oramos. Porque no ambiente da oração que o Espírito desce. E quem recebe o Espírito, ou melhor, o enchimento do Espírito, deve se manter ligado. Quando você começar a orar em outras línguas, você não vai parar. Não vai parar pelo medo. Eita, falei em línguas. Será que é de Deus? Não, você vai continuar falando, rompendo a barreira do medo, rompendo a vergonha, rompendo as setas que o diabo está lançando na tua mente. Todos vocês levantem as suas mãos bem alto. Nós vamos fazer uma breve oração. Eu vou contar até 3. No 3 você vai dizer: vem Espírito. Bem alto. E o Espírito Santo vai cair sobre você. Levanta a mão bem alto, o mais alto que você puder. Que coisa linda, olha só. Cadê a mídia? Pega isso aqui, que coisa linda. Aleluia. Feche os seus olhos. Aqui está o teu povo, Jesus. Aqui estão os teus filhos sedentos. Aqui estão os sedentos, desejosos de serem cheios, batizados com o teu Espírito. Atende a súplica do teu povo. Eu vou contar até 3. No 3 você diz: vem Espírito. 1. Prepara o seu coração para receber de Deus. 2. Para que a Escritura se cumpra na tua vida: quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Prepare o fôlego. 2,5. Prepara o coração. 3. Vem Espírito. Agora. Receba. Receba. Receba em nome de Jesus. Comece a ser cheio. Os obreiros, por favor, desçam e orem pelo batismo do Espírito Santo. Você que já é batizado, comece a orar em outras línguas agora, vai. Recebe, recebe, recebe agora. Jesus já batizou a primeira aqui com o Espírito Santo. Já começou a batizar aqui com o Espírito Santo. Você tem que perseverar pedindo. Agora comece a clamar. Clame. Peça, peça.
Espírito para o coração deles agora. Agora, em nome de Jesus, falem. Batizou a segunda agora. Fale em nome de Jesus, fale. Fale agora em nome de Jesus. Aí onde você está, fale agora em nome de Jesus. Venha Espírito, venha Espírito de Deus, venha Espírito de Deus, venha Espírito de Deus, venha sobre essa juventude, Espírito de Deus, e começa a batizá-los no Espírito. Mergulhe essa juventude no teu Espírito agora, Jesus. Jesus, tu és o batizador. Batiza esta juventude agora. É você quem fala, querido. O Espírito Santo te toca. Ele traz essa linguagem celestial. Então, em nome de Jesus, receba. Fale agora em nome de Jesus. Jesus acabou de batizar mais uma com o Espírito Santo. Pode orar em línguas, pode orar em línguas. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento. Jesus está batizando. Reacender a brasa e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Jesus está batizando. Mais uma irmã batizada com o Espírito Santo. Jesus já batizou mais uma jovem aqui. Mais uma batizada do Espírito Santo. Aleluia! Acende outra vez, nos chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez, nos chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez.
Mais uma vida batizada com o Espírito Santo e com fogo. Pode orar, minha filha, pode orar, pode orar. Ora em línguas, ora em línguas. Que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Jesus batizou mais uma ali no meio. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Jesus acabou de batizar um rapaz aqui na frente.